Vamos lá. Eu uso um texto na Bíblia para pregar várias mensagens. Eu tenho algumas mensagens que eu uso esse texto. De 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Abre aí. Meu Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segunda Coríntios 13:8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu quero falar aqui sobre verdade que precisamos conhecer. Eu gosto de falar algumas verdades que são da máxima importância para a nossa vida. Então, eu tenho várias mensagens nessa temática e com várias questões importantes para a vida cristã, para quem está nos visitando, questões práticas da vida, questões da vida espiritual, é o que eu abordo. Então vamos para a primeira. Não estou dizendo que você não saiba. Se você sabe, se você já sabe, eu estou reafirmando que você sabe. Tá certo? E se você não sabe, fica sabendo agora. Vamos então para a primeira verdade. O maior inimigo que temos não é o diabo. É a falta de conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. O maior inimigo que nós temos, estou falando de conhecimento de Deus, tá? O maior inimigo não é o diabo, mas sim a falta do conhecimento das coisas de Deus. Quando somos ignorantes em relação às coisas de Deus, nós damos poder ao diabo. Olha que coisa interessante. Mas, pastor, o senhor está fazendo uma afirmação aí, o senhor está dizendo que o maior inimigo não é o diabo? Eu já disse aqui, estou te ensinando, todas as vezes que um pregador fizer uma afirmação teológica, ele tem que provar com a Bíblia. Fique atento para pregadores que gostam de fazer afirmações teológicas que são teorias teológicas e não verdades da Bíblia. Então, todo pastor que faz uma afirmação teológica, cadê a Bíblia? Onde está lá a palavra? Você está falando isso, está respaldado em quê? Eu já vou te mostrar. Eu vou dizer para você e vou te provar que o maior inimigo não é o diabo, mas é a falta do conhecimento de Deus. Olha o que o diabo trabalha. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, é para que eles não tenham conhecimento do Evangelho. Olha como o diabo trabalha para cegar as pessoas. Mateus 22:29, o Senhor declara: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro você não querer conhecer a verdade da palavra. E agora vai para a resposta da minha afirmativa. O maior inimigo que temos não é o diabo, mas a falta de conhecimento das coisas de Deus. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Então vamos para a prova. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia não diz que o meu povo foi destruído por causa do diabo. Não tem uma passagem na Bíblia para dizer que o povo de Deus é destruído pela ação do diabo. Mas tem na Bíblia dizendo que o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Então, o conhecimento é o maior inimigo, a ausência dele. Por quê? Diabo não destrói povo de Deus, mas a falta de conhecimento destrói. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento é a chave para a libertação. É a chave para libertar você da ignorância, da cegueira espiritual, das heresias, para você não cair na apostasia que é negar a fé. O conhecimento é a chave, é o segredo para a libertação. Foi Jesus que falou em João 8:32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, não brinque.
Não brinque com esse negócio, não. Porque Satanás trabalha pesado na ignorância do povo de Deus. Por que o povo de Deus segue? Desculpa, irmão. Vagabundo, mentiroso, profeta do Satanás, que está no nosso meio, que profetiza, que até cura, e tem uma legião de gente seguindo esses caras. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não consegue discernir isso. Essa que é a questão. Eu fico vendo. Dá até pena de ver multidão de gente atrás de cara adúltero, bandido, safado. Mas, pastor, como é que pode profetizar? Irmão, vai ler a Bíblia. Me desculpa, vamos voltar para o conhecimento de novo. Foi Jesus que falou em Mateus 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, operamos maravilhas em teu nome. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Os caras profetizavam, expulsavam demônios e operavam maravilhas. E o Senhor está dizendo, não conheço vocês não. Porque o poder do Senhor é inerente, é base da sua misericórdia e da sua grandeza. Então, queridão, se você não quer a fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus, você pode ser enrolado pelo capeta e estar 10 anos dentro da igreja. Segunda verdade, escuta essa. Recuar, se retirar por motivos certos e na hora certa, não é sinônimo de fraqueza ou de covardia, mas sim de inteligência, sabedoria e discernimento espiritual. Tem gente que pensa que recuar, meu Deus, eu não posso recuar, aleluia. Vou morrer, mas não vou recuar. Vou enfrentar, mas não vou recuar. Negativo. Isso aqui é uma verdade. Recuar, se retirar na hora certa, por motivos certos, não é sinônimo de fraqueza nem de covardia, mas de sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Vamos provar na Bíblia. A Bíblia fala de um cara chamado Davi. E quando vai citar Davi, em 1 Samuel 16, 18, diz assim, olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, ele é cheio de ânimo, ele é valente e ele é guerreiro. Características de Davi. Davi era um cara macho pra encrenca. Mas olha só que coisa interessante. Se você depois estudar na sua casa, 1 Samuel, do capítulo 19 ao capítulo 27, não vai fazer isso agora, só estou te dando a dica, quando Davi estava sendo perseguido implacavelmente pela tropa de elite de Saul, bope de Saul. 3.000 homens da tropa de elite de Saul perseguindo a Davi. Quando você pega essa passagem, capítulo 19, versículo 10, Davi foge. Capítulo 20, versículo 1, Davi foge. Capítulo 22, versículo 1, Davi foge. Capítulo 23, versículo 13, Davi foge. Capítulo 27, versículo 1, Davi foge. O cara é valente, guerreiro, mas tem a hora certa de recuar. Ele estava só. Como é que ele podia enfrentar 3.000 homens? E depois que ele começa um exército de 400 caras, que era gente depressiva, angustiada, que ele estava preparando, ele continua fugindo. Davi se faz de maluco, em 1 Samuel 21, 13, diante de Aques, rei de Gate. Rapaz, o cara era artista. Quando disseram assim, olha aí, ó, esse aí é o cara que as mulheres cantavam, que Saul feriu a milhares e Davi a seus 10 milhares. Trouxeram o Davi na presença do rei. Você sabe o que Davi fez? Cara, que artista, rapaz. Dava para ir para Hollywood. Começou a espumar pela boca, começou a ficar torto, botar a mão como maluco. O rei disse assim,
Como é que vocês trazem um cara doido desse na minha frente? Já não me basta os doidos que eu tenho aqui? Tira esse cara! Ele, dá no pé. Até de maluco o cara se fez. Davi é o rei mais conquistador da história da Bíblia. E na história humana, ele está entre os 3 maiores conquistadores. Mas tem a hora de recuar. Tem a hora de ceder. Você quer mais um exemplo? Vamos para o apóstolo Paulo. Paulo, quando está pregando em Atos capítulo 14, versículos 5 e 6, na cidade de Icônio, e que há um motim para matar Paulo, Paulo e Barnabé, saída pela direita. Deram no pé. Vai ficar para morrer? Você quer mais um exemplo? Então vamos para Jesus. Em João 11, 53 e 54, quando os fariseus arrumaram um conselho para matar em Jesus, diz o texto, que Jesus já não andava mais entre os judeus, mas foi para o deserto, numa cidade chamada Efraim, e andava com os discípulos. Até Jesus disse assim, perna para quem te quer, que não está na hora de eu morrer. Querido, amado, Eclesiastes 9,4 diz, vale mais um cão vivo do que um leão morto. Para com essa história que crente não recua por frase de efeito de pregador. Estou mostrando Jesus, estou mostrando Paulo, estou mostrando Davi. Você tem que ser estratégico. Como é que você vai enfrentar uma coisa que é mais poderosa que você e que tem poder para destruir você? Ou você recua, ou vão passar o rodo em cima de você. Não fica olhando para mim com essa cara espantada, não. Porque nós temos uma ideia equivocada. Não, irmão, siga em frente, aleluia. O Senhor está conosco, nós não vamos ceder, nós não vamos abrir mão. Então morra, vá para o céu, queridinho. Porque tem hora na nossa vida que você tem que recuar. Não dá para você prosseguir, porque há uma força, um poder. E você não está recuando porque você é covarde. Você não está recuando porque é medo. É por algo real que se você continuar, você vai ser destruído. Você tem que aprender isso. Isso é uma verdade que você tem que aprender. 3. Preste atenção nisso aqui. Nunca podemos conquistar aquilo que não tivermos dispostos a enfrentar. Nunca podemos conquistar aquilo que não tivermos dispostos a enfrentar. Vou voltar para Davi. É interessante quando Golias desafia o exército de Israel, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 26, Davi vai perguntar, o que fará o homem que enfrentar esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? Aí disseram para ele, o rei vai dar a filha em casamento, vai dar riqueza, isentar ele e a família de IPTU, IPVA, imposto de renda, ICMS, tudo que é tributo. Então, Davi queria conquistar. Quando ele pergunta o que farão, ele está perguntando o prêmio. Se vai valer a pena ele enfrentar para conquistar. Ele está medindo o fubá. Como é que as pessoas querem conquistar aquilo que elas não estão dispostas a enfrentar? Até Jesus, gente. Irmãos, igreja, até Cristo. Olha que coisa interessante. Em Mateus 26, 45, quando vieram para prender Jesus, Jesus diz assim, agora é chegada a minha hora. Aí Pedrão tira da espada e corta a orelha do assistente do sumo sacerdote. Versículo 53. Jesus diz assim, guarda a tua espada. Eu rogaria o Pai agora, ele mandaria 12 legiões. Sabe o que Jesus estava dizendo? No Antigo Testamento, um anjo matou 185 mil soldados. Cada legião tem 6 mil. 72 mil anjos multiplicado por 185 mil. Vê o que número dá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu rogasse o Pai agora, ele acabava com o planeta Terra, destruía tudo isso aqui, eu voltava para a minha glória. Mas só que
Quando o homem peca, no mundo espiritual, Satanás passa a ter o império da morte. O que significa isso? Significa que quando o homem peca e Satanás possui o domínio e o império da morte, não poderia ninguém ressuscitar para a vida eterna. Então Jesus teve que enfrentar a morte para conquistar a vitória da vida eterna por nós. Está lá em Hebreus 2,14, que pela sua morte, está escrito na Bíblia, irmão, para que pela sua morte ele enfrentasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Jesus vai dizer em João 10, 17, 18, é por isso que o Pai me ama. Eu dou a minha vida e depois eu vou tornar a tomá-la. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar a tomá-la. Jesus precisava enfrentar a morte para garantir a vida eterna. E em Apocalipse 1,5 ele é chamado do primogênito dentre os mortos. O que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. E Apocalipse 1,18 diz, Jesus, eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu querido, até Cristo, para conquistar a vida eterna para nós, teve que enfrentar a morte. Como é que você quer conquistar uma coisa que você não está disposto a enfrentar? Como é que você quer conquistar uma vida melhor se você não está disposto a enfrentar trabalho duro, energia maior, buscar conhecimento, estudar, se aprimorar? Como é que é? Você jamais vai conquistar algo se você não estiver disposto a enfrentar. Terceiro. Esse foi o terceiro. 4. Olha aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante que eu vou dizer para você. Precisamos saber o que somos, mas precisamos saber o que não somos, para não cairmos na armadilha da soberba e da arrogância. Precisamos saber o que somos, mas também precisamos saber o que não somos, para não cairmos na armadilha da soberba e da arrogância. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não precisamos mentir sobre o nosso valor. Você tem muito valor diante de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Não precisa supervalorizar. Você já é valorizado. Agora, interessante que a parábola dos talentos, em Mateus 25, a partir do capítulo 14, nos ensina alguma coisa. Todos nós temos talentos e capacidade de produzir mais talentos. Uma segunda verdade dessa parábola está no versículo 15. É que cada um recebe o talento conforme a sua capacidade. Talentos são distribuídos de maneira diferente. Mas tem uma outra verdade. A produtividade é diferente. Mas o Senhor usa a mesma palavra para quem é produtivo. O que produziu 5 talentos, o que produziu 2 talentos, tem a mesma palavra. Servo bom e fiel. Quando você faz aquilo que é da tua competência, que é da tua estrutura, não precisa ficar preocupado que você tem que fazer mais do que o outro. Reconheça quem você é. Conheça seus limites e possibilidades. Conheça as suas limitações. Porque o mesmo Deus reconhece a capacidade de cada um naquilo que pode fazer. Você não vai ser medido, Deus não tem uma régua para medir você pela capacidade do outro, mas pela capacidade que você tem. E aquilo que você faz dentro da sua capacidade é o que vale. Não fica preocupado com a tal da maldita comparação.
quer fazer comparação. Não. Você tem que medir o que você é e saber o que você não é. Davi sabia quem ele era e quem ele não era. Você quer ver? Em 1 Samuel 17:39, quando ele foi enfrentar Golias, a roupa do rei, capacete, espada, couraça, a roupa do rei foi colocada em Davi para ele enfrentar Golias. E o que Davi diz? Eu não posso usar isso. Eu não sei usar isso. Tira isso daqui de mim. Era roupa real. Nenhum soldado andava com uma roupa que o rei andava. Nenhum soldado tinha um capacete que o rei tinha. Davi sabia que aquilo não era para ele. Então Davi reconhece quem ele era. Ou melhor, aquilo que ele não podia ser e quem ele era. Ele sabe muito bem quem ele era. Ele diz lá no Salmo 40, versículo 17. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu reconheço minhas fraquezas e limitações. Agora, tem um rei na Bíblia chamado Uzias. Uzias é diferente. Uzias não sabia o que ele não era. A Bíblia fala desse rei poderoso, em 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16, diz que ele exaltou seu coração pela grandeza dele, e ele quis oferecer sacrifício, o que era proibido. Os sacerdotes vieram dizer assim, você não pode fazer isso. Ele ficou irritado. Ele ficou irritado com os sacerdotes. Ele não sabia quem ele não era. Ele não era sacerdote. Ele não podia fazer aquilo. E ele força a barra, oferece sacrifício, e quando ele acaba de oferecer sacrifício, a lepra sai na sua testa. E como leproso não podia ser mais rei, nem entrar no templo. Rapaz, você tem que saber o que você é, mas você precisa saber o que você não é, para você não cair na armadilha da soberba e da arrogância. Não, eu vou fazer, não, isso aí eu também faço. Não, não faça isso não. Faça aquilo que Deus chamou para fazer. Faça aquilo que a tua capacidade pode fazer. Faça aquilo que o teu talento pode fazer. Deixa o outro de lado. Faça aquilo que você é capaz de fazer, que Deus te deu talento, porque todo ser humano foi dotado de capacidades. E você também foi. E tem algo especial que você pode fazer, que está dentro da tua alçada, dentro da tua capacidade, seja na vida ou no reino de Deus. Número 5. Escute isso aqui. Isso aqui todo mundo gosta, todo mundo quer. O que eu vou te dizer é uma verdade. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer gente que é mais poderosa do que nós. Nós podemos. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer gente mais forte do que nós. Mas para isso acontecer, queridão, você tem que aprender a depender de Deus. É Davi que diz no Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Em 1 João 4,4 diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você é templo do Espírito Santo. E quem habita em você é maior do que qualquer coisa desse mundo. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa temer. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Há uma história na Bíblia, de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, quando Deus revelava ao profeta Eliseu o conselho do rei da Síria. O rei da Síria pensou que tinha um traidor. E livrava Israel das emboscadas do rei da Síria. E aí, um dos assessores, com medo de morrer, disse para o rei, olha, tem um camarada lá em Israel que é um profeta, e que ele tem a revelação de tudo que o rei combina. Onde é que ele está? Está em Dotã. Diz a Bíblia que o rei da Síria mandou exércitos
com carros e cavaleiros, cercar a cidade. De manhã cedo, quando o moço do profeta Geazi se levantou, quando ele abre a porta e vê um exército em volta da cidade, parece que eu estou vendo, joga balde no chão, sai apavorado. Meu senhor, carros e cavaleiros. Estou desconfiado que o profeta... Não se espanta, não fica nervoso, não fica com medo, mas ele diz uma palavra interessante. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz não entendeu nada. E aí o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos do moço. É que no monte, acima do exército da Síria, tinha um exército de carros e cavaleiros de fogo. Você não vê, porque são coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Você pode estar vendo a força de um inimigo, de um homem contra você. Você pode estar vendo o poder de alguém que é mais poderoso que você. Mas existe um poder que nem eles veem e que você só pode ver pela fé. Existem carros e cavaleiros de fogo que estão a seu favor, meu irmão. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração, com a ajuda de Deus, nós podemos enfrentar gente mais poderosa do que nós. Como diz Hebreus 13:6, ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não terei o que me possa fazer o homem. Você tem um Deus que é o Senhor dos exércitos. Você tem um Deus poderosíssimo. Um Deus que é maior do que qualquer poder humano. E é maior do que qualquer poder espiritual. E se você é filho desse Deus, não tenha medo. Aquilo que está no Salmo 125, né? Aquilo que está no Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Você não está sozinho. Você pode estar enfrentando a maior batalha da tua vida, gente muito poderosa contra você. Eu declaro com toda a convicção para você, se você é filho de Deus, se você é servo do Deus Altíssimo, você não está sozinho nessa batalha. Tem alguém mais poderoso do que todos esses inimigos. Em penúltimo lugar, eu vou mostrar uma coisa interessante. O que Deus pode fazer na nossa vida por um longo tempo. O que é, pastor? O que Deus pode fazer na nossa vida por um longo tempo? Ou aí, como está escrito, Deus pode fazer isso na nossa vida por um longo tempo. Olha que coisa interessante que Salomão diz em 1 Reis 5:4. O Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados. Isso aqui é ele dizendo nesse capítulo aí. No capítulo 5, versículo 4. O Senhor, meu Deus, tem me dado descanso por todos os lados. Adversários não há, e nem algum mal encontro. Puxa, todo mundo quer esse negócio. O Senhor tem me dado descanso de todos os lados. Adversários não há, e nenhum mal encontro. Isso aqui Salomão está dizendo em 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. Quem é que não quer isso para a sua vida? Diz aí para mim, quem quer isso para a sua vida? Manifesta aí se você quer um negócio desse para a sua vida aí. Hã? Você chegar e dizer assim, olha aí, minha gente, Deus tem me ajudado a tal ponto que não tem adversário, nenhum mal na minha vida. Coisa linda, Jeová, diz os irmãos pentecostais, é manto forte. Isso pode acontecer na nossa vida por um longo tempo. Só tem uma coisinha. É que para Salomão dizer isso no capítulo 5, você tem que voltar e começar no capítulo 1. Para você entender por que ele está falando isso. Então vamos lá. Se você quer por um bom tempo na sua vida, você ter descanso e paz,
não tem inimigo nem mal algum diante de você, vamos ver o que aconteceu com Salomão. No capítulo 1, ele é colocado no trono. E o trono, para Salomão, significa o centro da vontade de Deus para a vida dele. Então, primeiro, esteja no centro da vontade de Deus. Segundo lugar, no capítulo 2, Salomão vai ouvir conselhos de quem pode dar a ele e obedece os conselhos. É o seu pai Davi que vai dar conselhos a ele. Ele está dizendo que ia morrer, aí vai dizer para ele, esforça-te, observe a lei de Deus, use de justiça com esse, use de misericórdia com aquele. Davi ouve uma instrução de quem pode dar e obedece. Você está ouvindo quem? Coach? Quem você está ouvindo? Youtuber famoso? Quem é que pode te dar conselhos para a sua vida? Quem estava aconselhando Salomão era um homem tremendamente experiente, segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. No capítulo 2, olha que coisa interessante. Davi remove pessoas importantes de lugares importantes que não estavam sendo fiéis. Davi remove gente importante de lugar importante que não era fiel. Ele remove Abiatar, o sacerdote, e coloca Zadok. Remove Joabe como comandante-geral do exército e coloca Benaia. Será que tem alguém na sua vida que você gosta muito e que tem até certo poder, mas que você sabe que é infiel? Como é que você mantém essa pessoa perto de você? Está aqui Davi. Pegou gente importante, de cargo importante, e disse, fora. Como é que você mantém uma pessoa no seu relacionamento próximo? Só porque é uma pessoa importante, porque tem influência, mas lhe é infiel. Davi afasta. No capítulo 3, Davi é um homem que pratica justiça na história da criança. Salomão pratica justiça naquela história de duas mulheres disputando uma criança. É meu filho? Não é meu filho? O que morreu é dela? Esse aqui que é vivo é meu? Davi manda trazer uma espada e diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa criança em dois e dou a metade para cada uma. Aí a mãe disse, não faça isso, entrega ela. Salomão disse, essa é a mãe. Ele aplica a justiça. No capítulo 3, você vai ver Salomão prestando culto a Deus, oferecendo a Deus o melhor. Ele fez um holocausto com 1000 animais. Você vai ver Salomão obedecendo a Deus, está no capítulo 3. Eu estou te mostrando aqui porque a gente quer fórmula mágica no relacionamento com Deus e no Evangelho. Essas coisas todas aconteceram com esse camarada para ele poder chegar no capítulo 5 e dizer, olha, Deus me deu paz de todos os lados, não tem inimigo, nem nenhum mal me sucede. Se você quer isso para a sua vida, por um longo tempo, presta atenção a esses critérios da vida de Salomão. Aí alguém diz assim, mas pastor, por que isso não acontece o tempo todo, hein? O senhor disse que acontece por um bom tempo. Aí, ó. Deus pode fazer isso na nossa vida por um longo tempo. Mas por que ele não faz o tempo todo? Porque o pecado entrou no mundo, meu irmão. E Jesus disse que no mundo a gente vai ter tribulação. Então ele não faz isso o tempo todo. Ele não faz isso o tempo... Você não vai ter um ser humano, por mais santo que seja nessa terra, que vai viver a vida toda sem ter problema. Que vai viver a vida toda sem ninguém se opor a ele. Como é que você vai exercitar a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai crer em Deus se você não tiver adversidades e lutas na sua vida? Faz parte do aprimoramento da fé. Então não quero te enganar. Você pode viver um longo tempo sem inimigo, um longo tempo sem nenhum problema, mas vai passar por eles até para aprimorar a sua fé. E para você ter um longo tempo na tua vida de bênção, de paz, você tem que obedecer princípios.
Meu irmão, a coisa não cai do céu de paraquedas de qualquer jeito. Vai por mim, meu irmão. Escuta o que eu estou dizendo para você. Em último lugar, sétimo lugar, escute o que eu vou te falar para encerrar. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido agravado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. Agora escute, Jesus falou em Mateus 10, 28, você não deve temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Quem falou isso foi Jesus. O pecado pode te separar de Deus, mas não vai destruir tua eternidade. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Isso é condenação eterna. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo. E qual é a saída para o pecado? Já que o pecado separa o homem de Deus, não destrói a eternidade do homem, mas leva o homem à condenação eterna. Então qual é a saída do pecado? Está na Bíblia. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para purificar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Só tem um que pode remover o pecado. Jesus, através do seu sacrifício, através do seu sangue. A questão do pecado está lá em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham o tempo de refrigério e sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento é você reconhecer que está no erro e sair disso. Se converter é você entregar a sua vida a Cristo. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um que pode te livrar do poder da eternidade, do inferno, que o pecado produz. Não é o pastor, não é o padre, não é a minha igreja, não é a minha religião. É o Senhor Jesus Cristo. Ele declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, não se engane. O pecado pode te afastar de Deus, mas destruir a tua eternidade não vai não. Porque a Bíblia diz em Romanos 14:12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu e você, nós vamos dar conta da nossa vida a Deus. E só tem um remédio. Só tem uma saída. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Jesus Cristo. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados, só Jesus pode nos preparar para a vida eterna, só Jesus pode nos levar a Deus, para a gente ser aceito por Deus e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. A igreja de pé.